Nós vamos entrar numa semana, e principalmente às vésperas, de um dia que pode ser histórico para o Senado Federal. Histórico positivamente e histórico negativamente. Está se processando aqui reformas que mexem estruturalmente com o país, no caso da reforma da Previdência, e estruturalmente com as organizações do povo, com as organizações dos trabalhadores, que é a chamada reforma trabalhista. Ao nosso ver, o momento que nós estamos vivendo no nosso país de crise política, crise econômica, crise social, crise moral, o governo que está aí não tem nenhuma legitimidade e nenhuma autoridade perante o povo para propor tais mudanças. O que a classe política e principalmente o Congresso Nacional, e chamo principalmente o papel do Senado Federal, ele tinha que estar se debruçando e demorando sobre as soluções e a saída para resolver o problema da crise política, que é a mãe de todas as crises. Por isso, não entendo, não compreendo como é que o Senado Federal vira as costas para essas questões que estão envolvendo o nosso país. As pesquisas apontam 97% da população não quer a reforma trabalhista e previdenciária. Segundo a pesquisa do Vox Populi, 89% dos entrevistados temem não conseguir sustentar as suas obrigações e as despesas de casa e suas famílias. 68% acreditam que a reforma enfraquece o empregado na negociação direta. 69% temem não conseguir se aposentar com a chamada reforma da Previdência. E com todas essas pesquisas, com todo esse sentimento da população do Brasil, como é que o Senado se volta de costas para isto? Estudiosos do assunto, 17 dos ministros do Superior Tribunal do Trabalho são contra essas reformas trabalhistas. O Ministério Público do Trabalho está entrando com ações questionando não só a legitimidade, mas até a constitucionalidade destas mudanças. As centrais sindicais consultaram a OIT e já estão distribuindo, inclusive, um documento assinado pela autoridade da OIT, que o governo, com esta reforma, descumpre convenções internacionais. Não é possível que o Senado Federal não enfrente esse debate e não enfrente o governo ilegítimo, que a qualquer hora está por cair, moribundo. Não entendo que um plenário como esse, qualificado, ex-ministros, ex-governadores, autoridades importantes do nosso país, que foram guindados para cá com milhões de votos nos seus estados, abrem mão de cumprir um papel constitucional de revisor de uma Câmara Alta que está atenta aos interesses não só das corporações, mas da federação, do país perante o mundo
o mundo e a economia internacional. Só para chamar a atenção que cerca de dezenas de senadores importantes com história aqui, tanto de um lado quanto de outro, assinaram 178 emendas, propondo para emendar o projeto que veio lá da Câmara e, majoritariamente, através dos relatores, não se aceita as emendas dos senadores e propõe o Senado Federal fechar os olhos, os ouvidos e o clamor das ruas para não cumprir um papel constitucional. Isso é cair de joelhos perante um executivo que não tem força política, não tem legitimidade e está caindo de podre, que não tem nenhuma autoridade para poder fazer essas mudanças e essas transformações, que mexe com conquistas históricas da classe trabalhadora, que mexe com estruturas do Estado brasileiro, que foi consolidado às duras penas no processo da democracia do nosso país. Portanto, queria primeiro chamar a atenção disso, dos nobres pares, grandes senadores, respeitados, repito, têm autoridade política perante o povo do país. Uns já foram os ministros, outros foram os governadores e governadoras, prefeito de capitais, prefeito de cidades importantes, que vêm sob a égide de milhões e milhões de votos dos seus estados e, pois bem, se quedam com uma situação que o próprio povo está dizendo que não aceita. Repito, 97%, conforme as pesquisas, não aceito essas mudanças, não aceito da forma como está sendo feita. E a segunda questão é de que o argumento dos relatores de que vai resolver o problema da economia, do emprego, etc. Falácia, falácia. A gente foi na Carmen Lúcia. Isso é um retrocesso. Precariza a relação capital e trabalho. Mandado de segurança. Precariza o emprego. Eles estão tirando um emprego qualificado do trabalhador e oferecendo um emprego de segunda, de terceira e quarta categoria. Estão legalizando o bico, desqualificando, inclusive, a mão de obra e os avanços que nós já conquistamos no nosso país. Esta reforma desorganiza a estrutura sindical, à medida que tira o poder do sindicato de fazer negociações coletivas e passa para o trabalhador, que é dado à força do seu patrão a negociar individualmente as suas questões, inclusive questão de local de trabalho, até o contrato coletivo. O contrato está estabelecido para poder ganhar um emprego de segunda, de terceira, quarta categoria. Vossa Excelência me concede a parte, senador. Com bastante... Primeiro eu quero cumprimentar Vossa Excelência aqui ao lado do senador Paim, do senador Lindbergh, senadora Fátima, Regina Gleisi e tantos outros senadores. Tem sido uma presença constante aqui no Parlamento nessa luta contra a reforma trabalhista. Senador Paulo Rocha, o senador Lindbergh acaba de me informar que logo hoje cedo a bancada de Vossa Excelência do Partido dos Trabalhadores entrou com mandato de segurança solicitando a suspensão da votação. Agora eu creio que essa devesse ser uma decisão coletiva e política deste Senado Federal, senador Paulo Rocha, porque eu assino embaixo em tudo que Vossa Excelência diz. A reforma, além de ser destruidora dos direitos dos trabalhadores, de ser destruidora da Previdência Social, é inconstitucional, do começo ao fim.
Então, ela não vai resistir às barras da justiça. Quem dera nós que queríamos, nós é que queríamos, e quem dera que de fato fosse uma reforma modernizante para gerar emprego. É isso que o povo brasileiro precisa, mas não é isso que está escrito na reforma. Eles mentem para a nação da forma mais descarada e deslavada, senador Paulo Rocha. Agora, veja bem, a Comissão de Constituição e Justiça estará reunida ou já está reunida e o relator vai ler o seu relatório sobre a admissibilidade ou não do processo contra Michel Temer. E o Senado continua votando entre aspas, porque tudo que eles não vão fazer é votar, senador Lindbergh. Querem aprovar do jeito que veio da Câmara. Para quê? Para o presidente fazer medida provisória, fazer vetos. Que presidente? E que acordo é esse? Que acordo é esse? Dá para confiar no senhor Michel Temer? Veja, senador Paulo, eu acho que, eu proponho que mais tarde a gente procure, senador Lindbergh, o presidente Eunício Oliveira. Vamos fazer um apelo ao presidente Eunício Oliveira. Não paute essa matéria amanhã, porque isso chega a ser um escracho contra a população brasileira. É um assinte contra o povo brasileiro e o nosso país. No momento tão difícil da nação, querer votar uma proposta da forma como querem. Então, senador Paulo, Vossa Excelência tem sido muito importante até aqui e tenho certeza será ainda mais, porque nós não nos demos por vencidos, não nos demos. Nós vamos lutar até o último minuto para que isso não seja votado e, se for votado, que se promovam as mudanças. Eu conversei com o senador Cássio Cunha Lima semana passada e sabe o que o senador Cássio Cunha Lima me disse? Que ele vai votar favoravelmente a alguns destaques. Então, isso é o que todos devemos fazer, porque há unanimidade na discordância de vários aspectos da proposta. Unanimidade. Por que não modificar aqui e a proposta volta à Câmara? Então, parabéns, senador Paulo, e continue fazendo assim, agindo como Vossa Excelência tem agido, porque, apesar da apatia, mas a população brasileira ainda deposita muita confiança e, mais do que isso, esperança nessa Casa Legislativa, nesse Senado Federal, que amanhã não retire os direitos dos trabalhadores. Obrigado e parabéns, senador Paulo. É por isso, senadora companheira Graziotin, que nós estamos aqui de plantão, resistindo, vigilantes, e chamar a atenção do nosso povo. A nossa intervenção aqui, usando a tribuna do Senado, conquistado lá embaixo nas urnas, para dialogar com o nosso povo, principalmente com os trabalhadores. Tem que ajudar a gente a resistir. Fique de olho de agora até amanhã no seu senador. São apenas 3 por estado. Mande e-mail, mande recado, mande WhatsApp, mande tudo o que é possível para poder mostrar a sua insatisfação desta reforma que não vai colocar o nosso país ao retrocesso. Com um golpe parlamentar que colocaram Michel Temer aí, o nosso país está andando para trás, num recesso, num retrocesso. Retroage com as conquistas da classe trabalhadora que foi conquistada há séculos, há décadas. A conquista da SLT, a conquista na Constituição de 88, que nós incluímos um conjunto de avanços e de conquista para a classe trabalhadora, para os trabalhadores rurais, para as mulheres rurais. Agora, mais recentemente, aprovamos uma lei, a lei das domésticas. Tudo isso, de uma cajadada só, está colocando por terra o retrocesso, voltando à jornada de trabalho que pode ser, dependendo da negociação individual, com 10, 12 horas por dia. E com possibilidade de nem chegar ao salário mínimo no final do ano, no final do mês, porque o contrato vai ser diário, sem nenhuma segurança de que pode oferir uma mensalidade razoável para poder
manter a sua subsistência, é de um retrocesso. Fala em modernismo, isso é falácia. Moderno é sair de 8 horas para trabalhar 10, 12, 14 horas. Isso é retrocesso. É voltar aos grilhões da exploração, da escravidão no nosso país. Desorganiza a organização sindical, tira forças dos sindicatos, que foi uma luta da classe trabalhadora a partir da democracia que nós conquistamos para equilibrar a relação capital e trabalho. Nós já temos experiências que não precisa mudar a legislação para gerar emprego, para crescer o nosso país com inclusão social, com distribuição de renda. Vide 8 anos de governo Lula, que criamos 22 milhões de emprego sem mexer com uma vírgula na legislação trabalhista. Ao contrário, aumentamos o salário mínimo, incluímos os que não tinham um programa de inclusão social como Bolsa Família e tantos outros avanços importantes para gerar a máquina do crescimento, do desenvolvimento, com distribuição de renda. Esta reforma desorganiza um braço do Estado que protege a relação capital e trabalho, principalmente os trabalhadores. A própria ciência avançou nos direitos, no ramo da ciência jurídica, criando o direito do trabalho. E, como consequência do direito do trabalho, um braço da justiça, que é a justiça do trabalho, que protege, que assegura as proteções aos trabalhadores. Tudo isso vem por dentro desta reforma desorganizar, enfraquecer e desestruturar aquilo que a própria democracia, através da luta do povo, que se construiu no nosso país. Por isso, queria chamar a atenção desta casa, dos nossos senadores e senadoras. Por que tanta pressa? Para quê? Para quem? A não ser que seja outro retrocesso que o governo Temer está implementando no nosso país. Se no governo anterior, principalmente no governo Lula, a gente recuperou a soberania perante outros povos, influenciamos na economia internacional, o nosso presidente era recebido com respeito e com dignidade pelos outros presidentes. Agora, o nosso país é tratado vergonhosamente. Quem é esse esquisitão que chegou aí? Entendeu? De uma forma avacalhada até. É um processo que está se estabelecendo no nosso país de retrocesso. Por isso, eu queria chamar a atenção de que o Senado Federal tem um papel importante de resgatar o caminho que nós vínhamos trilhando na recuperação da nossa economia, na recuperação da nossa soberania perante outros povos e criando condições de um Estado social que possibilitava uma economia com inclusão social, com distribuição de renda, com avanços importantes na dignidade do nosso povo e da nossa gente. Esse Brasil é maior, é grande, é rico e tem condições de sair dessa crise econômica e resolver os problemas da dignidade do nosso povo, das diferenças sociais que ainda existem no nosso país. Por isso, é fundamental que a gente resolva as questões a passos tranquilos, democrático, ouvindo toda a sociedade organizada para poder ajudar a classe política, os nossos partidos, para poder implementar novas saídas para o nosso país. O que não pode é a crise, os trabalhadores terem que pagar a conta. Os trabalhadores não são culpados pelas incompetências de governantes.
Os trabalhadores não são culpados pelos maus feitos que os políticos fazem. Por isso, essa conta tem que ser paga por aqueles que sempre acumularam riqueza no nosso país. Sempre ganharam a partir da teta da estrutura do Estado. Por isso, senhor presidente, chamo a atenção, portanto, que amanhã vai ser um dia muito importante e que o Senado Federal não pode virar as costas para os reclamos da nossa população.